Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Rinaldi, eu sou médica do trabalho e hoje eu vou contar um pouco mais para vocês sobre essa especialidade. Eu sou médica pela Faculdade de Medicina de Itajubá, me formei em 2015, na 43ª turma. Sou médica do trabalho pelo Instituto Oscar Freire, da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. Sou mestre em Work, Health and Career pela Universidade Maastricht na Holanda, onde eu me especializei em medicina ambiental com foco no contexto ocupacional, em Work-Life Balance e comunicação em saúde. Todas as grandes conquistas que eu tive na minha vida, ou elas foram proporcionadas, ou elas foram impulsionadas pela medicina, e eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade, né, e por pertencer a essa profissão, né. Porém, a história não começou bonitinha assim, diferente de muita gente que sempre quis fazer medicina, eu nunca quis fazer medicina, eu fui decidir pelo curso no segundo semestre do terceiro ano do ensino médio, porque eu gostava muito de ciências biológicas. E aí, pensando nas possibilidades de profissões, era uma profissão que aparentemente tinha um leque muito grande de opções ali de pós-formado, né? Um leque muito grande de opções de trabalho. Na faculdade, eu passei por uma série de experiências boas e ruins, tanto academicamente quanto pessoalmente, né? Eu tive uma vontade genuína de desistir do curso diversas vezes, desde o primeiro até o terceiro ano. E apesar de sempre ter sido meio nerd durante o colegial, o ensino fundamental, o volume de matéria do ciclo básico foi uma coisa que me assustou muito, porque é um volume insano de matéria, né, gente? Aí no ciclo clínico, essa vontade de desistir do curso, ela foi passando e eu comecei a nutrir, mesmo que na época sem saber o que era, um amor ali pela promoção da saúde. E hoje, né, já com 7 anos de formada, tendo essa experiência internacional, eu pude perceber que o ensino da promoção de saúde no currículo médico brasileiro, ele é juvenil, gente. Ao mesmo tempo, durante a faculdade, eu tinha uma dificuldade, foi crescendo, né, uma dificuldade enorme de me ver dentro de um consultório para o resto da vida. Eu não queria aquilo, mesmo também dentro de um centro cirúrgico. Eu falava, não dá. Eu sou uma pessoa muito dinâmica, eu sou uma pessoa desprendida e me vislumbrar nessa situação me deixava muito angustiada. Do mesmo jeito, eu achava bizarro, né? Eu achava estranho seguir o fluxo que todo mundo fazia, que era ainda no quinto e sexto ano fazer um cursinho preparatório para a prova de residência, ainda cursando a faculdade, depois entrar na residência. Eu entendia que se eu estava dentro da faculdade, eu precisava aprender o que estava na faculdade. Depois eu me preocupava com a especialização, porque não ia adiantar nada eu passar na prova de residência e eu não ter tido uma boa formação básica. A gente precisa sair da faculdade sabendo o ABC da medicina. Não dá, não tem nada que vai substituir isso. Você pode fazer a melhor residência no mundo, você pode passar na residência na Universidade de Oxford, que hoje ela é a primeira universidade, né, no mundo, universidade número 1 nos rankings. Se você não tiver o ciclo básico, primeiro que você não vai ficar nessa residência, você não vai conseguir acompanhar, e segundo que você não vai ser um médico bom. A gente tem que ser médico bom. O mercado está muito complicado, tem aparecido cada vez mais médico muito ruim, que não sabem coisas básicas da profissão, não sabe desenvolver um raciocínio clínico, não sabe interpretar dados epidemiológicos, não sabe fazer uma análise crítica de literatura científica. Então a gente tem que sair bem da faculdade, a gente tem que sair bom. Eu terminei o curso decidida que eu faria pediatria e posteriormente eu faria neurologia, mas eu queria muito ser neuropediatra. Inclusive, o meu TCC foi sobre o diagnóstico precoce do autismo, quando ainda a gente nem falava disso no Brasil muito, né? Aí eu formei, enquanto eu estudava para prestar a prova de residência de pediatria, eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do ambulatório de uma empresa multinacional. E foi aí que a medicina do trabalho e a vida corporativa me roubaram da pediatria.
Roubaram tanto que eu fui me especializar na área e terminei até mestre no assunto. O dia a dia do médico do trabalho, ele é muito dinâmico. A gente faz atendimento de quadro agudo de saúde, acompanhamento de caso crônico, a gente avalia se o trabalhador pode exercer todas as atividades que a função dele engloba, a gente avalia, elabora laudo sobre deficiências, a gente avalia o local onde a pessoa trabalha, assim, no local de trabalho dela mesmo, a gente faz controle de indicadores epidemiológicos, que são os KPIs, né, ou KPIs em português, a gente classifica acidentes de trabalho, a gente faz reuniões com a diretoria, a gente elabora protocolo de tratamento, a gente diagnostica casos de doenças ocupacionais ou de doenças relacionadas ao trabalho, a gente cria programa de saúde, nós damos palestras, nós atendemos também urgência e emergência, isso é um aspecto muito importante da medicina do trabalho. Enfim, é um dia a dia muito dinâmico, né? O médico do trabalho, ele não dá plantão. Então a gente trabalha em horário fixo, a gente bate ponto, claro, se for CLT, uma contratação CLT, que na maioria das vezes nas grandes empresas multinacionais sempre é. A gente tem horário de almoço determinado por conta de ser CLT, então é super possível e factível que a gente tenha uma vida fora da medicina sendo médico do trabalho. E isso, para mim, foi uma das coisas que me fez optar pela especialidade. É muito importante existir essa possibilidade de poder viver fora da medicina também, né? E não ficar só ali medicina, medicina, medicina o tempo todo. Isso é muito importante para a saúde mental nossa, né? A gente consegue ter tempo para ter relacionamento, para ver os amigos, tempo para ter filho, para viajar, para fazer o tanto de atividade física que a gente quiser, para ter um hobby. Enfim, é um dia a dia muito bacana, muito dinâmico e que tem hora para começar e hora para terminar. As principais queixas dos pacientes que o médico do trabalho atende, elas vão variar de acordo com o grau de risco da empresa e com o escopo da atividade que é prestada nessa empresa, né? Por exemplo, em uma montadora de veículos, as principais queixas vão ser osteomusculares. Em uma empresa de fabricação de produtos químicos, a principal queixa pode ser sintomas respiratórios, né? Então, isso depende. Um dos aspectos que para mim é positivo da especialidade é que a gente não lida com a morte rotineiramente, né? Tem muitas especialidades que isso faz parte da rotina, faz parte do dia a dia, por exemplo, um intensivista, né? Na medicina do trabalho isso não existe, a não ser casos de acidentes de trabalho que acabam sendo fatais, mas isso em 7 anos de profissão, graças a Deus eu nunca passei por isso. Espero continuar assim. Sem dúvida, a melhor parte da medicina do trabalho é a quantidade gigante de coisas com as quais a gente pode trabalhar, né? Sem perder a mão da medicina clínica. Isso é muito importante, né? Mesmo que mais para frente o médico do trabalho ele se transforme em um gestor de saúde, ele não está mais ali no operacional diário. Isso nunca pode ser perdido, né? A essência do ser médico. A pior parte da especialidade, para mim, é lidar com os acordos tripartites e com os xingamentos, né? E as grosserias dos pacientes. Porque muitas das vezes as nossas condutas, elas podem afetar muito a vida dessas pessoas, desde o salário delas até a capacidade delas trabalharem. Sem dúvida, para mim, o maior diferencial que eu possuo é um conhecimento sólido em medicina interna, é uma necessidade que eu tenho de sempre estar atualizada e em busca de atualizações, né? E o meu expertise no contexto europeu. Acho que eu também posso falar da fluência na língua inglesa. Isso é muito importante. E é assustadora a quantidade de médicos que não falam ou não leem ou não entendem inglês. Gente, a medicina hoje ela acontece em inglês. O mundo acontece em inglês. A gente precisa saber. Ponto. Né? Igual a gente precisa saber medicina.
a média de ganho inicial do médico do trabalho, quando ele termina a formação dele, ela gira na faixa de 15 a 18 mil reais por mês, né? E o bacana é que se você estiver dentro de um mercado privado, você tem a possibilidade de construir um plano de carreira. Bom, e eu acho que para concluir, uma coisa que eu falaria para a Bruna lá de 2015, que estava se preparando para a formatura, né? Tava super ansiosa, o que, que vai acontecer? Eu não sei nada, socorro. Se você fez um curso bem feito, confia no que você fez. Se você estudou direito como você deve estudar durante a graduação, se você se dedicou da maneira que deve ser feito, isso vai ter resultado. Você vai ver esses resultados. Vai dar aquele frio na barriga? Vai, é óbvio. E vai dar, acho que para qualquer pessoa começando a trabalhar, né? O diferencial do médico é que muitas vezes a gente nunca teve uma experiência dentro do mercado de trabalho e a gente passa a ter essa experiência pela primeira vez já muito tarde. As pessoas têm essa experiência muito mais novas que a gente, né? Mas a Bruna lá de 2015 tenha paciência, né? Acredite nos seus sonhos, lute por eles, independente do que qualquer um possa falar, independente de qualquer coisa, né? E nunca, em nenhuma hipótese, por nada, caia em qualquer espécie de charlatanismo. A gente sabe que isso tem crescido muito na medicina e a gente precisa combater isso. O bom médico, ele precisa combater isso com todas as forças que ele tiver. O charlatanismo, ele prejudica a saúde pública, ele prejudica as saúdes individuais das pessoas, ele prejudica a nossa profissão, ele prejudica o nosso mercado de trabalho. E isso tem crescido. Então vamos combater isso. Todos os especialistas de qualquer especialidade podem fazer isso. E é dentro dos consultórios, quando a gente está ali frente a frente com o paciente, que a gente faz isso. Educação em saúde deve sempre ser a nossa primeira, né, o nosso primeiro pensamento. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, né? Eu vou deixar aqui todas as minhas redes sociais e quem tiver qualquer tipo de dúvida, por favor, pode conversar comigo. Obrigada, gente. Um beijo.